Deus. Que responsabilidade, né? Abrir como a primeira palavra. Eu me sinto desafiada aqui e espero em Deus realmente que nós possamos ser ministrados nessa manhã. Não por minha causa, mas por causa da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos transforma. Amém, amados? Você vai ouvir eu falar muito isso aqui durante essa ministração. É a palavra que nos transforma. Eu não tenho o poder de transformar ninguém e você também não. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é capaz de separar juntas e medulas, e ela corta aqui e corta aí. Amém? E a palavra que eu vou ministrar para você nessa manhã é para a minha vida também. Não só para a sua, mas para a minha vida. E eu quero começar com uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas. Perguntas nos levam a refletir e pensar em que lugar eu estou, onde eu quero chegar, para onde eu estava. Eu gosto dessa pergunta. Onde eu estava, onde eu estou, onde eu quero chegar. Esse não é o título da ministração, tá? O nosso título nessa manhã é Desperta, Mulher, Deus quer te levar a lugares altos. Quem quer ir a lugares altos aqui? Amém, glória a Deus. Agora, o que é lugar alto para você? Ó, tá vendo? Já estou fazendo outra pergunta. Mas a pergunta que eu quero fazer em primeiro lugar é: no que você quer ser transformada? Aliás, antes dessa, vamos voltar um pouquinho. Você quer de fato ser transformada? Se sim, em que? Onde você quer chegar? Qual é a transformação que você espera na sua vida? Pense nisso um minutinho. Provavelmente você já pensou, ou talvez você, na correria, nem teve tempo para pensar nisso, mas pensa nisso um minutinho. Que transformação eu quero? Qual é o meu padrão? Onde eu quero chegar? Foi citada algumas mulheres aqui, a apóstola Elizabeth, a apóstola Noemi, bispa Eliane, outras, eu não lembro, a rainha. Tá? Você também é uma mulher de Deus, você também é uma mulher que leva luz na vida de outras pessoas, amém? Agora, qual é o seu padrão? É uma dessas mulheres? Glória a Deus, se for, porque são mulheres de Deus, são mulheres realmente que marcaram, e marcam, né? As que estão vivas, glória a Deus, marcam as nossas vidas. A apóstola Elizabeth marcou a minha. Mas e você? Você tem marcado a vida de outras? Mas voltando ainda à pergunta, não vamos fugir dela. Qual é o seu padrão? E o meu padrão, e deve ser o seu, é Jesus. Amém? Nós devemos ser transformadas à estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus. É claro que eu, a apóstola Noemi, Eliane e outras, e há tantas mulheres de Deus aqui, e não dá para citar o nome de todas, muitas que eu conheço, que marcam a vida, mas ainda assim que sejam mulheres de Deus, nós ainda falhamos, nós ainda temos defeitos, mas o Senhor é o nosso padrão. Amém, amadas? Ele deve ser o nosso alvo, sermos como Jesus é, sermos transformadas à estatura do varão perfeito. Muito bem, amadas, como você já percebeu e já sabe, o título da nossa conferência, o tema da nossa conferência é Transformados, né? Nossa decoração remete a isso. Borboleta é o símbolo universal da transformação. Eu gosto também da ostra, quando ela transforma a pérola, né? Um grão de areia numa pérola. E assim podemos ser mulheres que às vezes insignificantes antes, mas que podemos ser transformadas em pérolas, podemos voar os voos mais altos no Senhor. Uau! E há tantas perguntas que nós podemos fazer diante disso. Que voo seria esse? Por que eu quero voar? Tudo isso eu quero te fazer, essas perguntas agora na nossa introdução. Essa palavra é uma introdução para toda a conferência, né? E que para toda a nossa imersão, e que essas perguntas ecoem no seu coração,
nesse dia até as 9 da noite, não só até as 9 da noite, mas em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Por que você quer ser transformada? Qual é o seu objetivo? O que você realmente quer com isso? Será que você quer ser transformada porque você quer aplauso? Será que você quer ser transformada porque você quer ser amada pelas pessoas? É muito gostoso quando a gente anda aqui no corredor e algumas pessoas vêm e me abraçam e falam comigo, no caso, de como eu sou importante na vida delas, ou que eu marquei a vida delas. Claro que tudo isso é muito bom, amadas. Mas será que nós estamos querendo ser transformadas porque nós queremos ser mais amadas? Nós queremos ser mais abraçadas, mais queridas, mais aceitas? São muitas perguntas, né? Mas eu gostaria que você pensasse e que você fizesse as suas próprias perguntas. No que eu quero ser transformada? E especialmente, por que eu quero ser transformada? Amém? Vocês estão me entendendo? Estão fazendo essas perguntas aí? Que esse dia nosso aqui não seja apenas mais um dia de mais uma palavra e mais uma conferência, mas que realmente possam marcar a sua vida. Esse versículo, nosso versículo-chave, não é a chave da minha palavra, mas o versículo-chave da conferência, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! O versículo anterior, Paulo fala assim: não vos conformeis com este século. Aliás, no mesmo versículo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes, o versículo 1, ele vai dizer para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o vosso culto racional. Então, antes para sermos transformadas, nós vamos oferecer o nosso corpo, a nossa vida ao Senhor, e assim recebemos a matéria-prima para sermos transformados. Paulo diz: transformai-vos. A decisão é sua, a decisão é minha, a matéria-prima vem do Senhor. Nós não podemos transformar a nós mesmos simplesmente porque eu decido que agora eu vou ser transformada. O objeto da nossa transformação é a palavra de Deus. Quantas podem dizer amém? A palavra que transforma, a palavra liberta, a palavra cura. Ah, como eu amo essa palavra. Como ela já ministrou e ministra todos os dias na minha vida. Muito bem, amadas. Então hoje Deus te chama para um tempo de mais alto, amadas, de quê? Despertar, um tempo de despertar. Para despertar para quê? Para entrar num processo de transformação e alcançar os lugares altos no Senhor. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Atos 9, de 1 a 9. Vai ser um dos nossos textos aqui. Eu não vou trabalhar, não é um sermão expositivo, é mais temático, mas nós vamos trabalhar em Atos 9, de 1 a 9, e depois mais 2 outros versículos da palavra de Deus que eu usei aqui como base para o que nós vamos falar nessa noite. Muito bem, Atos 9, de 1 a 9, quantas já encontraram? Abriram suas Bíblias, seus aplicativos, e deixem abertos, e nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Está ali já projetado, né? Se você não abriu a Bíblia, já pode ler ali comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou. Uma luz do céu brilhou. Preste atenção. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te,
Entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os cais, nada comeu, nem bebeu. Talvez você tenha vivido até hoje, minha irmã, talvez como Saulo, não talvez perseguindo a igreja, mas como Saulo fazia, mas andando por caminhos diferentes do que o Deus tem para você. Talvez fora do propósito de Deus, como Paulo estava, mesmo achando que estava no propósito, mesmo achando que estava fazendo a obra de Deus, Paulo estava se levantando, contra o próprio Deus. Mas a luz do Senhor veio sobre ele, e quando a luz veio, ele se levantou. Paulo estava preso nas suas convicções erradas, contrárias à palavra de Deus, vivendo cheio de justiça própria. E quantos de nós, às vezes, não estamos cheios da nossa justiça própria, vivendo segundo o nosso entendimento e não segundo o que a Bíblia diz? Mas a palavra de Deus nos diz, esse é outro versículo-chave para nós: desperta tu que dormes, levanta, Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. É preciso nos levantarmos. É preciso nos levantarmos. Mas só nos levantamos quando primeiro despertamos. Amém? Quando você lá de manhã, todos os dias na sua casa, todos os dias isso acontece, primeiro você desperta. Não é verdade? Você está lá dormindo pela manhã, não sei que hora você levanta. Eu sou aposentada, graças a Deus, então eu levanto um pouquinho mais tarde. Algo que eu pedi para o Senhor quando eu me aposentei: Senhor, faça sua obra onde for que for necessário, o que for necessário, mas deixa eu dormir pelo menos até 8 horas. Às vezes tem que levantar mais cedo, como hoje, que eu levantei às 6. Mas, no geral, eu levanto por volta desse horário, quando não tenho um compromisso pré-estabelecido. Mas, antes de eu me levantar, eu estou ali na cama, e eu abro os olhos, e você também provavelmente é assim, eu abro os meus olhos ali, e eu ainda fico um pouquinho ali, demorando na cama, e aí eu lembro, tem que fazer isso. Ou eu lembro, tem esse compromisso, tenho que encontrar com alguém, tem um atendimento, tem isso, tem aquilo. E aquilo me dá um salto da cama, sim ou não? Às vezes você fica ali isonando, essa palavra diferente, isonando, palavra de velho, gente? Você fica ali isonando ali na cama, mas de repente você lembra que você tem que fazer algo, que seja na sua casa, que seja com alguém, que seja a vida de oração, que a maioria de nós oramos pela manhã, não é verdade? E você então desperta e levanta. Então é preciso despertar antes de levantar. E é preciso nós nos despertarmos onde nós queremos chegar, o que Deus tem para nós, o que o Senhor tem para a minha vida. Quando você desperta, a luz de Cristo vem. Quando você desperta, Senhor, eu não posso ficar nesse comodismo, eu não posso ficar nesse mesmo lugar, eu tenho que agir, eu tenho que me posicionar. Então a luz de Deus vem, é o que está em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Levanta e resplandece, também está em Isaías 61. Paulo diz isso. Pelo que diz, desperta tu que dormes, diz onde? Diz em Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta-te. E há um momento, quando você se posiciona, a luz vem, a luz te direciona, a luz te mostra o caminho. Muitas de nós temos vivido adormecidas, com o coração anestesiado, a fé adormecida, a visão obscurecida. Mas quando ouvimos o chamado de Cristo, Ele nos chama para levantar da morte espiritual. Esse é o convite ao novo nascimento. Assim como a lagarta, nós vamos falar muito de borboleta, de lagarta aqui, durante todo esse dia.
Todas as vezes agora que você olhar para uma borboleta, eu espero que daqui para frente você lembre dessa conferência. Conferência de Mulheres de 2025, foi falado sobre a metamorfose, sobre a borboleta. Aí quando você vê uma borboleta lá no seu quintal, onde quer que for, você se lembre da palavra, que Deus te chama para uma transformação. Amém, amadas? Então, assim como a lagarta, antes da borboleta voar, ela é uma lagarta, todos sabemos disso. E assim como a lagarta, às vezes nós estamos presos à terra, presos aos valores deste mundo, à velha natureza, rastejando no pó da terra, presos ao natural. Mas algo dentro de nós grita por transformação. E não haverá transformação sem primeiro haver uma ação. Você pode falar isso para você mesmo? Fala o seu nome e diz: Fulano, Aderanir, não haverá transformação se primeiro não haver uma ação. Amém? Da sua parte também. Em qualquer que seja as áreas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua carreira profissional, onde quer que seja, no que for, é preciso haver uma ação. E é claro que essa ação precisa ser dirigida pelo Senhor, como a palavra de Deus nos diz, em Salmo 119, versículo 5. Todos sabem esse versículo de cor? Quem lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra vai nos iluminar, vai nos guiar, vai nos direcionar. Então, não haverá transformação se primeiro nós não nascermos de novo. O novo nascimento em Cristo é como esse chamado da lagarta, para descer da planta e entrar em outro lugar, o lugar do casulo. E isso é um processo, e isso é uma decisão. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Não quero mais viver na mesmice. Eu quero o novo de Deus. Novo nascimento está intrinsecamente ligado ao arrependimento de pecado. E talvez nesse momento, já falei novo nascimento aqui pelo menos umas 3 vezes, e talvez você está pensando assim: por que a bispa está falando de novo nascimento numa conferência de mulheres todas crentes? Porque é a mais imprescindível obra de Deus nas nossas vidas, é nascer de novo. E nascer de novo não significa apenas frequentar uma igreja, nem mesmo ser batizado. Talvez você está dizendo assim: eu sou frequentadora de uma igreja, eu sou crente há não sei quantos anos, eu sou batizado, eu sou fiel nisso, sou fiel naquilo, sou dizimista, sou líder de GC, sou até pastora. Tudo isso, preste atenção, tudo isso pode ser feito sem ser nascido de novo. Infelizmente, eu já conheci pastores não nascidos de novo. E hoje estão totalmente perdidos porque nunca nasceram de novo. Uau! Difícil falar isso, duro falar isso, mas é uma verdade. Nascer de novo é imprescindível. E o nascer de novo começa com arrependimento. Arrependimento de pecado. Ah, bispa, já arrependi, já confessei Jesus, já entreguei minha vida para Jesus. Mas será arrependimento, minha irmã? Não é algo único ou uma vez só nas nossas vidas. Arrependimento é algo cotidiano. Todos os dias nós precisamos de arrepender, porque praticamente, eu vou dizer praticamente, tá? Quem sabe tem alguém aí que não peque todos os dias, apesar de que eu acho difícil. Mas nós pecamos e nós precisamos ter uma cultura de nos arrependermos. Arrependermos do quê? Arrependermos do pecado. E o que é o pecado? O que é o pecado? Bem, a Bíblia diz assim, João 3, 1 de João 3, versículo 4. Eu acho que eu anotei, não sei se eu anotei a referência certa, mas diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é pecar? Transgredir a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Vamos pensar no Velho, lá no Velho Testamento, vamos pensar nos 10 mandamentos. Será que eu transgrido algum daqueles mandamentos?
Ai, não faço, não transgrido nenhum deles. Deus é o primeiro lugar na minha vida, não tenho imagem de escultura, não faço isso, não roubo, não sou assassina, e vai pensando aí em cada um dos 10 mandamentos. Com certeza, pelo menos um, ou se não todos, a gente transgride. Não dar falso testemunho é o mesmo que não mentir, e às vezes nós mentimos. Nós deveríamos ter uma cultura também de não mentir. Eu gosto de falar isso porque eu gosto muito, e eu acho que você também, da verdade. Eu gosto da verdade. E eu vigio o tempo todo para não mentir, nem naquelas mentirinhas. Você não mente nunca, estaria mentindo se eu dizer que não, né? E você também, só eu não. Mas devemos ser mulheres verdadeiras, sinceras. Amém, amados? Ainda que às vezes verdades doem. Uau, dói mesmo, eu sei. E uma das coisas que eu peço para ser transformado, estou pedindo, estava ali agora sentado pedindo para ser transformado nisso, eu peço isso a Deus, para ser transformada no meu modo de falar a verdade às vezes, porque a verdade precisa ser dita com graça, amém? Porque a verdade com graça transforma, mas a verdade sem graça machuca, fere e não muda nada. Então eu peço, Senhor, me dê graça para falar a verdade com graça, amém? Que seja sua oração também. Mas nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. Nós precisamos então deixar que o Senhor nos transforme e nos leve a cada dia a uma decisão de mudança, de transformação. Bem, Jesus diz em João 10, 9, versículo bem conhecido também: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará a passagem. Quem entrar por mim será salvo. Quando nós entramos por Jesus, que é a porta, nós entramos e saímos, amém? Ele está dizendo isso. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará a pastagem, encontrará alimento. Ele está falando de ovelhas aqui, nós somos. Entrará e sairá. Entrar por Jesus é você estar num ambiente, qual ambiente? Mundo, padrões do mundo. Você, vamos dizer que daqui para cá é Jesus, daqui para cá é mundo, só para você entender. Vamos dizer que vamos imaginar que tem uma porta imaginária aqui no meio, tá bom? Tem uma porta imaginária aqui. Está vendo a porta na sua imaginação? Tem uma parede, certo? Uma parede que faz separação entre reino de Deus e reino dessa terra, e tem uma porta aqui. Aí eu estou aqui, no reino dessa terra, no reino desse mundo, certo? Mas tem uma porta, uma única porta, amém? Porque Ele é a porta. Ele não é uma porta, Ele é a porta. Então, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá. Bem, eu entrei, então eu saí. Amém, amadas? Então, agora eu estou no novo reino. Antes eu estava onde? No império das trevas. Mas eu fui transportada para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, né? Colossenses 1:13. Estávamos no império das trevas, mas fomos transportadas para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportadas, passando pela porta. Passamos pela porta. Você novamente deve estar imaginando, o que isso tem a ver? Somos crentes já. Bem, entrar pela porta é uma decisão. Agora eu não vou estar mais nos valores desse mundo. Agora eu tenho que adquirir os valores do reino. Amém, amadas? Imagina você mudando lá para a China. Vou pegar um lugar aqui bem de cultura bem diferente. Vou pegar a Índia, cultura mais diferente ainda, né? A China também é diferente. Mas aí você está aqui na China. Aí você muda para o Brasil. Não, vou ao contrário. Você está aqui no Brasil e muda para a Índia. E você quer usar lá na Índia os mesmos valores do Brasil, a mesma cultura. Se você estiver no meio do brasileiro, talvez até dê certo. Mas se você não tiver, não vai dar certo. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós estamos no reino das trevas, fomos para o reino da luz, mas queremos usar os mesmos valores do reino das trevas. Quantos estão me entendendo?
É preciso mudar a sua cultura. E agora é a cultura do reino de Deus. E nós aprendemos a cultura do reino de Deus com a palavra, com o próprio Deus, com uns com os outros, com o discipulado, com a dedicação à palavra, a ouvir de Deus o que Ele tem para nós. Amém, amadas? Então nós fomos transportadas, nós não vivemos mais no mundo, o ambiente do mundo, os valores do mundo não é mais ambiente para nós. Uau, amadas! E nesse ponto, às vezes nós falamos assim, quem aqui que nunca ouviu? Certeza que você já ouviu, aquela história assim, ai, a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja. Aí você vê assim, aqui... Hoje está de dia, não vai piscar tanto, né? Mas à noite pisca todas as luzes aí, né? Que tem e tal, e a fumaça não está tendo muito mais não. Aliás, eu nem gosto. Mas, enfim, aí parede preta, é mundo, não sei o quê. Amadas, às vezes a gente pega coisinhas, eu não estou dizendo que há coisas que, enfim, que não são mundo mesmo, mas às vezes a gente pega coisinhas tão pequenas. Tatuagem é mundo. Ai, fulano é tatuado, está no altar. É mundo dentro da igreja. Eu não vou defender tatuagem, não estou fazendo isso, entendam-me. Mas às vezes a gente pega coisas pequenas. Quando o mundo é busca de poder, muito mais do que isso. É busca de aplauso, é busca de visibilidade, é busca de mandar, de comandar, disso, daquilo, isso é soberba, é arrogância, isso é mundo. Amém, amadas? Amém? Que assim, você está entendendo? Não que você tenha isso na sua vida. Não estou dizendo que essas coisinhas, vou colocar coisinhas, porque em detrimento da soberba, do orgulho, da altivez, assistir novela é nada, é mundo. Assistir novela é mundo, tá? Mas em detrimento da soberba, que às vezes nós aceitamos o orgulhoso, nós aceitamos o altivo e condenamos a tatuagem do outro. Que hipocrisia. Desculpa, amados, mas isso é hipocrisia. Desculpa. Porque às vezes a gente faz isso. Precisamos tirar os valores do mundo. Sabe o que me atraiu para Cristo? Outro dia eu estava perguntando ao Ronaldo, o que te atraiu para Jesus? Como eu disse, eu faço muitas perguntas, né? Eu gosto de perguntar, parece aqueles meninos de 7 anos, que perguntam tudo. Isso e aquilo, eu não entendi, eu vou perguntar, eu vou pesquisar. E eu perguntei para o meu bem, amor, o que te atraiu para Jesus? E ele falou lá o que atraiu, e eu disse, sabe o que me atraiu para Jesus? Os valores. Com 19 anos. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos, 3 dias que eu tinha 19 anos, eu converti. Em 83, aí vocês fazem as contas aí de quantos anos eu tenho. Tem 60, tá, gente? Sem problema nenhum de falar a idade. Mas o peso eu não falo não, tá? Então, o que me atraiu para Jesus? Os valores do reino de Deus. E até hoje eu fico vendo muitas vezes no meio da igreja, e eu não estou falando igreja Luz para os Povos, ou Serrinha, ou não, no meio da igreja, valores tão diferentes dos valores do reino. Faça um paralelo. O que são valores do reino? O que são valores de Cristo? Amém? Eu não dá tempo de falar, de explanar isso aqui tudo, mas eu quero que você pense nisso. Será que nós realmente queremos transformação? E por que nós queremos? Muito bem. Quando nós perdemos a capacidade de reconhecer e arrepender do nosso pecado, é sinal de que estamos dormindo, mesmo que já tenhamos conhecido a Cristo, mesmo que estejamos frequentando uma igreja, sendo líder e etc. É preciso termos essa capacidade de reconhecer e arrepender dos nossos pecados diariamente. Amém? Amém, amadas? Arrepender não é um ato único e nem é só do novo convertido. Não importa o tempo de convertido, o coração quebrantado e contrito nos aproxima de Jesus, mas o contrário, no caso, a soberba, a altivez, a empáfia, nos afasta do Pai.
levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Bem, depois de despertar, vem o chamado à ação, levantar-se. Isso envolve posicionamento espiritual. Assim como Paulo se levantou diante da luz do Senhor, no texto que nós lemos de Atos, Paulo se levantou diante da luz do Senhor, você também não foi chamada para viver prostrada, derrotada, escondida, ou mesmo na sua zona de conforto. É preciso se posicionar, e não basta apenas dizer, eu queria isso ou aquilo. A luz já veio, a luz é Jesus, e é nele que vivemos e nos movemos. Amém, amados? É nele que vivemos e nos movemos. Quando a luz de Jesus entra, ela revela tudo, a luz revela tudo. A luz revela o que está oculto, pecados, feridas, comodismo, mentiras, coisas que acreditávamos sobre nós mesmos, mas a luz, ela também traz cura. Ela transforma, nos dá vida, nos dá nova identidade. A luz nos mostra valores perdidos, amém? Lembra da mulher da dracma perdida? O que ela faz? Ela, percebendo que ela perdeu uma dracma, ela tinha 10, ela perdeu uma. Olha só, ela tinha 10, ela perdeu uma. Às vezes nós perdemos tantas coisas. Mas eu ainda tenho isso aqui. Eu ainda tenho a posição. Eu ainda sou bispa. Eu ainda sou pastora. Eu ainda sou intercessora. Eu ainda tenho isso aqui. Mas nós perdemos tantas coisas. A mulher da dracma perdida, quando ela percebeu que ela perdeu uma, ela ainda tinha 9. Ela perdeu uma. O que ela faz? Ela acende a luz. E preste atenção numa coisa, que eu estava estudando outro dia sobre isso. Acender a luz, para nós hoje é tão fácil, né? Não tem um interruptor aqui perto. Mas acender a luz para nós hoje não é? Você acende a luz num clique literal. Você acende a luz. Mas lá na mulher da dracma perdida, acender a luz exigia fazer fogo, não é? Naquela época, nas praças públicas, tinham chamas acesas o tempo todo, que era para as pessoas irem ali e colher o fogo. Porque não tinha fósforo não, gente. Fósforo foi inventado há pouco mais de 100 anos atrás. Então, fazer luz, acender uma candeia, não era algo fácil. E às vezes, para nós hoje, espiritualmente falando, não a lâmpada, porque é facinho acender uma lâmpada, mas espiritualmente, às vezes, não é tão fácil acender a luz. Mas nós precisamos acender essa luz. E nós acendemos essa luz indo para a palavra, indo para uma outra pessoa. Não estou vendo algo. Olha, amados, não é fácil. Não é fácil, não é fácil ouvir e não é fácil dizer. Está aqui uma das minhas melhores amigas. Eu tenho muitas amigas, não posso esquecer das outras, né, Priscila? Senão vai ficar bravo comigo. Mas uma das minhas melhores amigas é a pastora Patrícia, que até pedi para sentar do meu lado aqui, para ficar segurando minha mão. Não, é porque a gente fica meio nervosa quando vai pregar, né? Mas aí eu falei, senta aqui comigo, não por isso, porque eu gosto muito da companhia dela. A Patrícia, como outras amigas, ela acende a luz na minha vida muitas vezes. Porque ela fala para mim, bispa, não é assim. Apesar de ela ser minha liderada, ela é minha amiga. E ela fala para mim, bispa, fala do jeitinho todo mansinho, né? As discípulas dela que estão por ali sabem disso, né? Fala do jeitinho todo mansinho. Bispa, você acha que isso é o melhor? E aí eu falo, é mesmo, né, Patrícia? E ela fala, ela acende luz na minha vida. Amém? Então, se você não está vendo, às vezes está tudo dando errado na sua vida, no seu casamento, tantas coisas, mas a luz está apagada. Você não dá conta de acender a luz, nem deixa ninguém acender para você. Não é fácil não, amados. Acender a luz na vida dos outros é mais difícil do que quando acendem na nossa. Porque você chegar e falar, é Maiara? Diane, parece a Maiara, olha só. Não parece a Maiara do Marcos? Achei que fosse. Se eu dizer, Diane, é a nossa preletora, seja bem-vinda. Se eu dizer, Diane, isso está errado na sua vida. É ruim, é difícil para mim, gente. É muito mais cruz. Não, muito mais não. É tanto cruz para mim como para ela. É cruz falar a verdade? Sim ou não? Mas cruz é amor. Olha o exemplo de Jesus, ele tomou a cruz. Cruz é amor. Então, falar para Diane, você precisa mudar nisso, irmã.
Nem conheço, ainda bem. Né? Mas você precisa mudar, é difícil, é cruz para mim. Agora, ouvir também é cruz, porque às vezes a gente está tão endurecida, né? Mas a gente precisa deixar que outros acendam a luz nas nossas vidas. Me entendem? Amém, amadas? Então, vamos resgatar valores perdidos e vamos transformar aquilo que ainda não foi transformado na nossa vida. Quando eu digo vamos transformar, o poder não é meu. Como eu disse, a decisão é minha. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A matéria-prima é a palavra. A decisão de transformação é o meu posicionamento. A matéria-prima é a palavra de Deus. Quem vai transformar as nossas vidas? Bem, como a lagarta, no casulo, nós somos envolvidas pela presença de Deus. Veja bem, a lagarta, qual que foi a posição? Eu quero que você pense aqui. Todos conhecem lagartas, amém? Eu tenho mais medo de lagarta do que de cobra, eu detesto lagarta. Tem quem acha bonito. Outro dia a Patrícia estava dizendo, lá em casa tem umas lagartas bonitas. Da onde? Né? Eu acho horrível. Enfim, eu detesto lagarta, eu tenho muito medo de lagarta. Mesmo tendo medo de lagarta, sei lá se é medo, se é asco, não sei muito bem te dizer, eu sei que eu não gosto delas. Mesmo tendo esse asco com lagartas, eu tenho 3 palmeiras em casa. E palmeira da lagarta, não é? Até a vizinha falou assim, como você tem tanto medo de lagarta, planta palmeira? Porque eu gosto da palmeira, né? Mas eu não gosto da lagarta. E aí eu fico observando a lagarta das palmeiras, que às vezes, antes que elas nasçam, o Ronaldo vai lá exterminá-las para mim, né? Às vezes eu ligo para ele, ele está viajando, e falo, amor, você tem que voltar logo, tem lagarta na palmeira. Aí a primeira coisa que ele faz é exterminar as lagartas. Mas antes que elas sejam exterminadas, alguma que sobrevive, o que ela faz? Ela desce da palmeira, bem como outras lagartas, né? As lagartas de outras plantas. Ela desce da palmeira e ela procura um lugarzinho onde não tem o pássaro não vai pegá-la, porque os pássaros pegam as lagartas, geralmente na cobertura da minha área lá no telhado, e elas se enclausulam, né? O processo da crisálida, que é chamado, né? E ela fica ali dentro daquele casulo. E ali dentro daquele casulo, ela é transformada. E às vezes, amadas, essa não é a minha parte na palavra, mas eu tenho que entrar um pouquinho nela aqui no processo, porque já que eu estou na introdução, eu falo de tudo, né? Amadas, o processo de transformação eu não vou dizer que às vezes não, ele na maioria das vezes é dolorido, o processo de transformação. O processo de arrancar de nós aquilo que não nos pertence mais, que não faz parte mais das nossas vidas. Então a lagarta, ela é envolvida ali no casulo, e assim nós somos, quando nós decidimos descer da nossa palmeira de conforto, de zona de conforto, a nossa palmeira de justiça própria, estão me entendendo? A nossa palmeira de justiça própria, do eu acho, do eu faço, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Nós devemos decidir descer dessa palmeira e ir para um lugar onde o Senhor vai começar esse processo de transformação nas nossas vidas. E é lá, no lugar secreto. Vocês estão lembrando aí da lagarta? Ela fica no lugarzinho sozinha, escondidinha, dentro do casulo, enclausulada, para que o processo de se transformar em borboleta ocorra. E assim é para nós. O processo de transformação às vezes começa no lugar secreto. Ele começa o processo no nosso interior. A lagarta é desfeita para dar lugar à borboleta. O velho eu morre e nasce uma nova mulher. Amém? Nasce uma nova mulher. Então, o processo da santificação é do casulo ao voo. E nós hoje vamos voar. Amém, amados? Nós vamos voar. Porque eu fico imaginando, para voar tem que ser leve, né? Ou tem que ter toda uma dinâmica aí para voar. O avião não é leve, mas tem toda a aerodinâmica, aquela coisa toda. Para voar tem que ser leve, no caso da borboleta. E para ser leve, nós precisamos despojar de todo o acúmulo de pecado, de impureza, para voarmos. E vamos voar hoje? Amém? Nós vamos voar. A borboleta não nasce pronta.
A transformação acontece dentro do casulo. Isso representa o processo de Deus em nós, de santificação, deixar Deus trabalhar na nossa alma, confrontar as nossas vontades, abandonar hábitos antigos e permitir que o Espírito Santo nos molde. É preciso nós permitirmos que o Espírito Santo nos molde. Como eu disse, repito, às vezes vai doer. Às vezes é o seu marido que vai te falar uma coisa que você não gosta, e você pula dessa altura. Mas aí depois Deus fala assim, você é assim mesmo, você precisa mudar. Uma das coisas que, eu sempre conto isso, talvez algumas aqui já me ouviram contar. Mas é um testemunho na minha vida que me marcou muito. Isso já tem 32 anos, hoje meu filho tem 35, ele tinha 3 anos. Nós estávamos num acampamento, não é acampamento de igreja não, acampamento mesmo, de barraca, apesar que só fomos crentes para o lugar, mas nós fomos para o Lago das Brisas, faz muito tempo, viu, Dulcineia? Alguns de nós aqui lembra do telão? Lembra do telão? Dulcineia lembra, alguns lembram do telão, né? E nós, telão era um irmão, depois foi para a videira, foi pastor na videira, ele já morreu inclusive, mas ele era da nossa igreja, do nosso grupo familiar na ocasião. E, amadas, nós estávamos lá nesse acampamento, tinha 14 pessoas. E, como eu tinha crianças pequenas, eu não fui para a igreja à noite em Buriti Alegre. O Ronaldo e uma turma foi para a igreja em Buriti Alegre à noite. Tem alguém de Buriti Alegre? Tem não? Oh, tem um ali, glória a Deus. Lá na igreja da irmã. E o Ronaldo e o resto dos homens foram para a igreja em Buriti Alegre à noite. E eu fiquei no acampamento por causa das crianças, ficou algumas outras mulheres. E o telão ficou. E quem conhecia o telão sabia que ele era bem, vamos dizer, arrogante. E, amadas, e nós começamos a discutir, eu e ele. Começamos a discutir assim, começamos a conversar. Começamos a conversar o que significava novo nascimento. E foi uma conversa assim, que foi ficando acalorada. Né? Foi ficando esquentada a conversa, porque eu dizia uma coisa, ele dizia outra, eu dizia uma coisa, ele dizia uma outra, e fomos ficando, né, acalorada aquela discussão, e ali, e eu com raiva, e ele também, porque eu queria defender a minha posição, e ele a dele, e enfim, os homens chegaram, fomos dormir na barraca, cada um na sua, claro, e os homens com as suas esposas, claro, também, né? E aí, amados, na barraca, o Ronaldo tinha chegado, eu falei, o Ronaldo na época era coordenador de grupo familiar, e eu era toda exibida que era esposa do coordenador. Olha que bobagem. Então, amadas, aí o Ronaldo chegou, deitou, e eu comecei a falar com ele sobre o que eu e o telão havíamos discutido, e eu falei assim, quem que está certa, eu ou ele? Aí o Ronaldo falou assim, sei que está certo, seu posicionamento está certo. Yes! Né? Fiquei toda. Pensei comigo, amanhã começa de novo a discussão e vou falar que eu estava certa, porque o Ronaldo falou que eu estava certa. Fiquei toda cheia, né? E aí eu falei, pois é, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele fica aí todo arrogante e tal, não sei o quê? Aí o Ronaldo falou assim, é porque ele é arrogante. E eu, yes! Amanhã vou falar para ele que ele é arrogante. Tem mais argumento, né? Aí sabe o que o Ronaldo falou para mim, amados? Meu marido. Ele estava deitado assim, de barriga para cima. Ele virou de costas e falou assim, só que você também é, tá? Eu queria matar ele, mas ele foi dormir. E eu fiquei falando sozinha um pouco. Não, porque eu não sou, defendendo, achando que eu não era. E aí, amadas, isso tem 32 anos. Por isso que eu estou falando isso para vocês, porque marcou a minha vida. Sabe para quem que eu perguntei? Para quem? Perguntei para o Senhor. Senhor, eu sou arrogante? Qual foi a resposta dele? Sim, você é arrogante. Uau! Aquela noite eu praticamente não dormi. Porque Deus foi falando muitas outras coisas comigo. E há 32 anos eu persigo, não encontrei ainda, vou encontrar. Cada dia a gente vai dando uma melhoradinha, não é? Mas há 32 anos eu persigo a humildade.
Não considero que eu sou uma pessoa que eu já cheguei no lugar. Mas não penso que eu sou ainda aquela pessoa que eu era lá. Já cresci um pouquinho. É um processo de transformação. Amém? Então, às vezes, as pessoas vão falar para você aquilo que você não aceita muito. Mas pergunta para Deus. Faz isso. Será que eu sou? No meu caso, foi arrogante. No seu, não sei o que... A arrogância é uma coisa que pega em muita gente. Justiça própria. Pergunte para Deus. Porque se Ele te falar, não tem como você fugir, não. Aí você tem que mudar mesmo. Tá bom, amadas? Então, santificação é o caminho da liberdade. Liberdade do pecado, liberdade dessas prisões, porque o pecado nos aprisiona. O caminho da verdadeira liberdade é a santificação. Você pode pensar assim, se eu for santo, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Não, quando você se santifica, você abandona velhos hábitos que te aprisionam. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós deixamos de viver segundo a carne e passamos a viver segundo o Espírito, nascemos em Cristo. E como a lagarta vai para o casulo, nós também passamos e passaremos, porque em toda a nossa vida aqui, nós estamos em processo. Mesmo que, no caso, a borboleta já voa e depois ela vai pôr ovos e vai se transformar novamente. Mas mesmo que algumas ou muitas já estejam voando e vão voar nessa noite, o processo continua, para voos cada vez mais altos. Amém? Voos cada vez mais altos em Cristo. Nós nascemos em Cristo como uma lagarta, e assim como ela vai para o casulo, nós também passamos pelo processo de Deus para nos levar ao propósito e aos lugares altos. Só quero te lembrar uma coisa, preste atenção nisso, grava só isso, você não gravou os outros. Grava mais. Mas eu aprendi que a gente, numa palavra, a gente aprende frases, sabia? Você não vai lembrar de tudo que eu falei aqui, mas talvez de algumas frases que eu falei. Então, se você se lembrar dessa aqui, já está bom. E a frase que eu vou falar é o que Deus falou comigo. O lugar mais alto para se alcançar é aos pés do Senhor Jesus. Você pode repetir isso comigo? O lugar mais alto para se alcançar é aos pés do Senhor Jesus. Esse é o lugar alto que nós devemos almejar. Amém, amadas? Para concluir, então, você quer alcançar lugares altos? Sim? Então é preciso despertar. Descer da sua árvore, como a lagarta desce, mas também como Zaqueu desceu e foi cear com Jesus. Precisamos descer, precisamos deixar cair as nossas convicções. Assim como Paulo também, né? Ele caiu das suas convicções. A gente costuma dizer que Paulo caiu do cavalo, mas lá no texto não tem cavalo. Mas é possível que seja cavalo mesmo que ele caiu, né? Mas ele caiu das suas convicções. E quando a luz do Senhor brilhou, ele fez o quê? Ele se levantou. Ele se levantou. Hoje a luz do Senhor está brilhando para a sua vida. E vai brilhar o dia inteiro aqui. Porque a palavra de Deus será pregada aqui. E essa palavra é a luz. É a lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Ela vai brilhar o dia todo aqui. E quando ela chegar naquele lugarzinho escuro da sua vida, que todos nós temos, deixe ela brilhar, deixe ela iluminar. E aí, então, você se levante, posicione-se, renda-se ao Senhor. Na verdade, amadas, para nos levantarmos e resplandecermos, primeiro nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Amém? Lembra de Maria e Marta? Marta estava fadigada, correndo de um lado e para o outro, ansiosa, com tantos afazeres. E às vezes os nossos afazeres, até mesmo na obra de Deus, os nossos afazeres na casa, com o marido, no nosso trabalho secular, na faculdade, são tantos afazeres, e a gente fica afadigada. E Jesus diz: Marta, Marta, por que te afadigas com tanta coisa? Uma só era necessária. Maria escolheu a melhor parte. Olha só, o que Maria estava fazendo? Todos se lembram, não é? Maria estava prostrada diante de Jesus. E se naquela hora, depois daquela hora
que ela estava prostrada ali. Eu imagino, gente, qualquer coisa que Jesus pedisse para ela fazer, ela se levantaria e faria. Não era Daiane? Ela estava prostrada diante dele. Se ele falasse assim: Maria, a Marta vai ficar aqui agora e você vai cozinhar para esses 12 homens sozinha, ela ia na alegria, porque primeiro ela se prostrou. Então, se você quer se levantar, primeiro você precisa se prostrar diante do Pai, diante do Senhor, ouvir a direção dEle, fazer como Maria, escolher a melhor parte. Você nasceu para refletir a glória do Senhor. Sua vida tem propósito. Sua vida tem propósito. Sua história tem redenção. Sua caminhada tem destino. Amém, amados? A lagarta que um dia rastejou, agora voa. Ela não volta para a terra, não volta para as folhas, não volta para o padrão do mundo. Ela nasceu para os céus, para as coisas do céu, para as coisas do reino. Então, nessa manhã, levanta-te e resplandece, porque a tua luz já chegou e vive em ti. A tua luz é Cristo. Você tornou-se em Cristo luz do mundo. Amém? Luz para brilhar, como a canção que nós cantamos no início, como um farol que brilha ao alto. Que você possa brilhar. Brilhar, amadas, talvez no seu conceito, é subir aqui na plataforma, dar uma palavra, ou lá no estádio, com o estádio cheio. Talvez isso, na cabeça de algumas, pode ser que seja isso que seja brilhar. Brilhar é quando você leva a luz na vida do outro. Às vezes, talvez você nunca vá subir aqui. Mas e aí? Deus te chamou para ser luz onde você estiver. Brilhe a sua luz. Amém? Brilhe a sua luz. Você nasceu para ser luz. Você se tornou luz em Cristo Jesus. Você se tornou luz no mundo. Agora então é tempo de resplandecer. Ele te chama para os lugares altos. Ele te chama para voar. Amém? Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos cantar uma canção. Se você sente que ainda está adormecida, eu quero que todos fiquem de pé, tá? Nós vamos sentar muito e vamos ficar de pé muitas vezes também. Se você sente que ainda está adormecida, presa ao seu passado, ou reconhece que precisa nascer de novo, olha, eu insisto nessa questão do nascer de novo. Só um minutinho ainda, irmãos. Eu insisto nessa questão do nascer de novo, sabe por quê? Outro dia eu estava no salão, arrumando meu cabelo com a Isadora, que é nossa amiga, minha discípula aqui também. E ela estava falando que uma pessoa que frequentou a igreja tanto tempo, agora voltou para o espiritismo, porque agora crê na reencarnação. Eu falei, meu Deus, nunca nasceu de novo. Nascer de novo é a melhor e maior dádiva que podemos receber do Senhor. Se por acaso você nunca teve uma transformação, mesmo estando dentro da igreja, talvez você precise nascer de novo. E isso é obra do Espírito de Deus. Clame a Ele nessa noite. Amém? Nessa manhã, perdão. Está meio escuro, estou falando à noite. Clame a Ele nesse dia, para essa ação de Deus na sua vida. Hoje é o dia, é o momento de você subir do casulo da graça e permitir que o Espírito Santo te transforme. Amém? Então ore ao Senhor nessa manhã. Diga para Ele o que você precisa ser transformado. Eu vou orar e você quiser repetir essa oração, mas se não, ore da sua forma. E depois nós vamos cantar uma canção e você pode fazer dela uma oração também. É uma canção bem conhecida. Você pode fazer dessa canção uma oração. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso despertar. Quero me levantar e viver como filha da luz. Me perdoa, me transforma e me conduz no caminho da santificação. Eu quero voar contigo. Eu quero levantar
e resplandecer. Não quero levantar para a mesmice, como eu me levanto todos os dias de manhã e às vezes nada muda. Às vezes nada muda no meu casamento, nada muda no meu caráter, nada muda nas minhas finanças, nada muda no meu ministério. Mas eu quero me levantar e buscar o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que o Senhor tem lugares altos para mim. E eu quero, assim como a corça, andar nos lugares altos, Pai. Eu quero resplandecer não para a minha glória, não para brilhar, mas para resplandecer a glória do Senhor e manifestar o Teu nome ao mundo e ser canal de bênção, instrumento para levar a Tua luz onde há trevas, para ser bênção na vida de outras pessoas. Meu Pai, nessa manhã, ministra ao meu coração, em o nome de Jesus. Vamos cantar.